E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica, agora para iniciarmos o estudo das cônicas. E essa aula será diferente das demais que estamos fazendo. Faremos uma aula inteiramente aqui no software GeoGebra. Trago ele, a gente já conhece muito a interface, inclusive com algumas construções prévias, porque nesse momento eu vou dar a ideia de figura cônica plana, tá? A ideia de figura plana cônica, ela vem de cortes que são feitos num cone. Mas não num cone qualquer como conhecemos em nível de ensino básico, mas numa superfície cônica. Consideremos aqui no GeoGebra uma superfície cônica. Essa superfície. São dois cones infinitos, ele continua, tá? Aqui, ó. São dois cones infinitos que são considerados no ensino básico. Beleza? Isso aqui é feito na janela de visualização 3D. Temos aqui nessa janela de visualização 3D, é onde fazemos as construções tridimensionais no GeoGebra. Mas não vamos fazer isso, só vamos utilizar para verificar alguns comportamentos de cortes nesse cone. Se considerarmos um cone e cortarmos ele por um plano que é paralelo ao seu vértice, ó, podemos mexer. O que acontecerá quando cortarmos? O que acontecerá com a interseção desse corte? Formará que figura? Basta vir aqui no GeoGebra, clicar na minha equação do cone e clicar no meu plano e eu posso ver perfeitamente a minha figura. É uma figura que é considerada uma... Vou esconder o plano para vocês verem melhor. Uma circunferência. Então, um corte de um cone, aqui é um cone, não é um cone qualquer, é uma superfície cônica reta, tá? Um cone reto circular, tá? Então, se eu corto ele paralelo ao vértice, ou melhor, paralelo à base, se eu fosse limitar esse cone aqui, eu terei o quê? Como cortes, circunferências, tá? Por isso eu tomei um plano. Uma circunferência, então, também é uma cônica, tá? Ela vem de um corte em relação a um cone, beleza? Bom, então, se cortarmos desse jeito, com esse plano, temos a cônica, que é a nossa conhecida circunferência. Se fizermos agora outro corte, vou esconder esse corte, fizermos agora um corte desse tipo, esse plano aqui, ó, estou cortando desse jeito a minha superfície cônica, beleza? Olha só, também se considerarmos a interseção entre esse plano que está cortando e a minha superfície cônica, olha a figura que é gerada, exatamente uma parábola. Ela vai um pouco mais para cima, porque a parábola vai ser infinita, porque o cone é infinito e o plano também são infinitos, tá? Aqui dá a impressão de que o cone é finito, mas não, ele continua e o plano também continua. Então, esse corte vai gerar essa figura, que é a nossa conhecida parábola. Vou esconder o plano e enxergar apenas a parábola. Então, um corte enviesado dessa forma no cone, de tal maneira que corte uma das suas partes quaisquer, da superfície cônica, que é formada de dois cones, tá? Aqui como eu estou vendo, acoplados pelo vértice, forma uma parábola. É outra cônica. Então, temos a circunferência como uma cônica, a partir de um certo corte no cone, temos um outro corte de um plano enviesado, formando uma parábola. Vou esconder agora essa e considerar um outro plano para cortar essa superfície cônica. Esconder. O que está aparecendo é um bugzinho. Daqui a pouco desaparece. Vou colocar de novo. Mas ela está aqui insistindo. Mas enfim, vou considerar um outro corte. Vou considerar agora esse corte aqui. Tá? Enfim. Beleza? Bom, se eu ver se eu consigo tirar esse bug, ele não tá sumindo. Pronto, sumiu, consegui. Tava me dando agonia essa circunferência aqui. Se liga. Considerei agora esse corte. É um corte total aqui na minha superfície cônica, desse jeito, diferente do outro, que tem um viés, uma inclinação, né, mais acentuada. Esse tem uma inclinação menor, tá? Esse corte aqui, vamos ver a interseção, o que forma entre esse plano
E essa superfície cônica forma exatamente essa figura. Essa figura parece uma circunferência, mas não é. Ela é abaulada. Vou deixar apenas a figura. Essa figura, que é esse corte do cone, é uma figura que eu vou chamar de elipse. É uma elipse. Parece com uma circunferência, mas é mais abaulada, tá? Achatada. Ok? A órbita dos planetas é elíptica. Então, por fim, vou considerar esse plano, vou esconder agora essa elipse, vou considerar esse plano e a minha superfície. Olha o corte, eu agora corto os dois cones, ou melhor, a superfície cônica como um todo, em cima e embaixo. Esse corte, fazendo a interseção entre a superfície cônica e o plano, olha só, forma exatamente essa figura. E que figura é essa? Com esse comportamento geométrico, eu a chamarei de hipérbole, tá? Vou esconder o plano e vou enxergar melhor essa hipérbole. Olha aqui, ela tem dois ramos, como se fossem duas parábolas, tá? Mas são ramos iguais. É porque aqui a parte do cilindro está menor, mas o cilindro é simétrico aqui, essa parte. Cilindro não, perdão, o cone ele é simétrico, a superfície cônica é formada por dois cones infinitos, compostos aqui, tá? Enfim. Então eu tenho aqui a minha cônica que chamarei de hipérbole. Basicamente, o que são as cônicas? São cortes feitos, são seções, aqui são seções, a partir de cortes feitos na superfície cônica. Beleza? Podendo gerar uma hipérbole, esse é o comportamento da hipérbole, podendo gerar uma elipse, esse é o comportamento da elipse, podendo gerar uma parábola, deu bugzinho de novo e não sumiu, mas tudo bem, ou podendo gerar uma circunferência, colocar todas de vez então. Pronto. Estão todas aqui com os vários cortes que podemos fazer por planos cortantes a essa superfície, tá? Agora vamos começar a estudar a nossa primeira cônica. Já fizemos um estudo aprofundado nas aulas anteriores sobre circunferência, analiticamente, e agora vamos começar a estudar a primeira cônica, a parábola. Fica aí. E aí, pessoal, continuando aqui, como falei, agora vamos conhecer um pouco sobre a parábola. Na verdade, conhecer a definição, características para defini-la, tá? Num plano. Vamos ver duas possibilidades, inclusive, de posicionamento desse objeto geométrico. Beleza? Eu criei um appzinho bem simples para que a gente possa dinamizar o processo e apenas observar alguns comportamentos. Então, vamos para conhecer a parábola. Primeira possibilidade, segunda possibilidade. Vou começar com uma primeira possibilidade. Consideremos um ponto F disposto no plano. Consideremos também uma reta D disposta no plano. Tal que se eu movimente esse F, eu também tenho distanciamento. Ó. Posso ter várias posições do ponto F no plano e da reta D também. Tá? De tal forma que esse ponto não pertença a essa reta D. Beleza? Aqui é a reta D, aqui é o ponto F. Essa reta D, nesse caso, se considerarmos aqui o plano cartesiano, ela estará paralela ao eixo X nessa primeira possibilidade que estamos considerando. Tá? E esse ponto F, vamos considerar, se associarmos também ao plano cartesiano, ele estará caminhando no eixo Y. Tudo bem? Beleza. Eles têm uma certa distância, de tal maneira que o ponto F não pertence a essa reta D. Tá? É um ponto do plano que não pertence à reta D. Beleza. Consideremos agora um ponto P qualquer do plano. Vou posicionar esse ponto P em outro lugar. Pronto, vou colocá-lo aqui. Tá? Porque eu fiz a construção e já deixei-o aí. Olha só, se considerarmos um ponto P qualquer do plano, ele está deixando um rastro porque é o propósito nosso, e vamos ver daqui a pouco o porquê. Consideremos um ponto P no plano, tal que a distância desse ponto até essa reta, esse segmento em rosa aqui, que mede aproximadamente 4,82,
seja igual à distância desse ponto P a esse ponto F, que eu tinha fixado antes, tá? Fixemos o ponto F e fixemos a reta D. Considerando um ponto P qualquer do plano, de tal maneira que se eu movimento ele em relação a esse ponto F que eu fixei e a reta D que eu também fixei, tá? Eu vou considerar um ponto variável P, de tal maneira que em qualquer posicionamento do plano eu considere esses pontos tais que a distância desse ponto até o ponto F que eu tinha fixado e a reta D que eu também fixei sejam sempre iguais, tá? Se isso acontecer, eu vou ter todos esses pontos, né? Vou ter todos esses pontos P que obedecem a essa característica, tá? E se eu deslocar esses pontos mantendo essa característica de distâncias iguais, ou seja, segmentos equidistantes, tá? Do F e da reta D, eu vou conseguir construir esse comportamento gráfico. É como se eu estivesse considerando todos os pontos P aqui, ó, que estão caminhando, e quando eu considero todos, de tal maneira que a distância desses todos ao ponto F e a reta D sejam sempre iguais, eu vou traçar esse comportamento, tá? Que é um comportamento parabólico, como acabamos de ver, é o comportamento de um dos cortes da nossa superfície cônica, beleza? Ou seja, aqui uma parábola, tá? Particularmente, se eu parar nessa posição aqui, bem enfileiradinho, vou considerar agora um ponto V. Esse ponto V vai estar em cima do meu ponto P. Movi o ponto P, perdão. Deixa eu mover o ponto P. Pronto, o ponto V ele está aqui, bonitinho. Ele está aqui, fixado. O ponto V é um ponto que eu estou fixando. Esse ponto V é um dos pontos P's, porque ele está no caminho do percorrer dos pontos P's. Ó, então, aqui o ponto V. No momento que o ponto P para aqui, eu chamarei esse ponto, em particular, nesse momento de V. Tá? Tal que também a distância do V ao F é igual à distância do V ao D, porque ele é um dos pontos desse caminhar, dessa parábola, desse caminhar parabólico, tá? Que obedecem essas condições, porque o caminhar parabólico sempre obedece a essas condições, beleza? Daí eu vou ter que a distância de V a F é a metade da distância de F até a minha reta D. Se eu considerar aqui um ponto D, esse segmento FD, o FV é a metade do segmento FD. E eu vou chamar esse comprimento de um comprimento C, que particularmente aqui, é porque não está posicionado, aqui é a distância de P, ó. Se estiver posicionado certinho, é exatamente essa distância aqui, beleza? Esse segmento aqui, FV, ele é um segmento que fará parte do eixo focal, ou chamarei também de eixo de simetria da parábola, tá? Esse segmento FV, que contém o ponto F e contém a reta D, esse segmento fará parte do que eu chamarei de eixo focal ou eixo de simetria da parábola, porque a gente pode observar facilmente, se considerarmos uma reta aqui por esse segmento, esse desenho da parábola desse lado, espelhado, ficará igual a esse desenho. Ou seja, a parábola desse jeito desenhada, ela é simétrica em relação a esse eixo focal, um eixo que passe por esse segmento, tá? Ou seja, também é um eixo de simetria, beleza? Vamos agora, então, a partir dessas informações, ver a definição de parábola. Definimos, então, que parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta D, chamada diretriz. Essa reta D, agora vamos dar nome a ela. Essa reta D é chamada de diretriz. E de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, como nós falamos, chamado foco, tá? Então,
Parábola é o lugar geométrico de todos os pontos, ó, todos os pontos aqui, os vários pontos P que eu considero no plano, que mantém essa característica. A distância desses pontos até o F, que eu estou chamando de foco, na parábola, é igual à distância desses pontos P até a reta D, que eu estou chamando de diretriz, tá? Isso é a definição de parábola. É o lugar, assim como uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um determinado ponto, que é o centro da circunferência, a parábola obedece a essa característica para ser traçada no plano, tá? Para ser definida. Beleza? Vou agora, vou apagar esse rastro e vou considerar agora a outra possibilidade. Vou novamente conhecer a parábola com uma segunda possibilidade. Consideremos agora um ponto F1, disposto no plano, também variável, perdão, aqui. Só que esse ponto ele é variável nesse sentido, no sentido do eixo das abscissas, se tivéssemos um eixo aqui, os eixos coordenados. Consideremos uma reta D, que nesse caso agora ela é paralela ao eixo das ordenadas, tá? Porque também podemos ter um desenho da parábola disposto dessa forma no plano. Consideremos então um ponto P qualquer, que guarda as mesmas características, um ponto agora P1, né? Porque a outra situação era um P, que guarda as mesmas características. A distância de P1 até F1 é igual à distância de P1 até a reta D1. Então, se eu deslogo esse ponto e faço esse caminhar, sempre ocorrerá essa situação. A distância de P1 a F1 é igual à distância de P1 a D1. Esse caminhar sempre garante essa situação. E não é um caminhar qualquer. É um caminhar de uma parábola. Tá? Logo, se eu considero o ponto V, agora o ponto V nessa localização, ainda temos que o segmento VF1 é a metade, porque aqui também é um ponto da parábola, então guarda a mesma propriedade de todos os outros pontos. Esse segmento aqui é a metade desse segmento todo, tá? Ou seja, é a metade de F1 até D1, tá? Que eu vou chamar de C. Essa metade aqui eu vou chamar de C, tá? É um comprimento C. Então, aqui eu tenho uma outra possibilidade de parábola disposta no plano. Essa está com a abertura voltada para cá, para a nossa direita. A outra estava com a abertura voltada para cima. Podemos também ter uma abertura voltada para baixo. Podemos, se deslocarmos o ponto F para cá, e agora vou girar aqui, ó. Posso fazer esse desenho agora. Eu posso ter a parábola com a abertura voltada para a esquerda, ao invés da abertura voltada para a direita. Eu não fiz no outro, mas eu posso voltar aqui para a gente brincar com a abertura voltada para baixo, tá? Vou chegar aqui, deixa eu desfazer e pronto. Agora eu tenho uma parabolazinha mais fechadinha. Pronto, ok? Ainda se mantém. O que me interessa são as distâncias, tá? Enfim, se eu considero isso, ainda sendo F1 o foco e D1, e D1zinho, né? A reta aqui, chamada de diretriz. F1 será o foco dessa parábola agora que eu estou considerando, que tem o mesmo efeito daquele F, e D1 é a nova reta diretriz. Então, a definição ainda é a mesma. Claro que eu não adaptei, né? Mas, enfim, podemos ler essa definição particular dessa parábola que eu estou desenhando como o lugar geométrico dos pontos do plano P1s, né? Os vários pontos P1s, que distam igualmente de uma reta D1, chamada diretriz, e de um ponto fixo F1, não pertencente à diretriz, que eu vou chamar de foco, tá? Nesse caso, vou manter o vértice aqui, eu não fixei, perdão. Nesse caso, aqui também esse segmento está contido no eixo focal, que é o eixo de simetria do meu desenho da parábola, tá? E o foco, obviamente, ele pertence ao eixo focal, por isso chama foco, é um ponto que está no foco, ou que está no eixo focal, desculpem, tá? E ele, graças a ele, que é gerada a parábola. Ele é um ponto de grande importância, porque a distância dele e de uma reta que vai direcionar a parábola, por isso é chamada de diretriz, tá? Que definem esse lugar geométrico. Beleza? Eu posso refazer essa situação. E voltando aqui, como eu falei, naquela situação anterior, agora eu vou considerar o foco aqui embaixo, ó.
eu tenho meu ponto e posso também traçar uma parábola com concavidade para baixo. Beleza? E o resto se torna similar, análogo ao que vimos. Ainda aqui é o eixo focal, ou melhor, um segmento que pertence ao eixo focal. O eixo focal é uma reta completa, que passa pelo foco, tá? Enfim, é isso. Deu para a gente entender um pouquinho sobre o comportamento da parábola. Na próxima aula, nós iremos para a prática e conhecer, para a prática que eu digo, uma maior prática matemática, conhecendo as equações dessa parábola. Equações porque eu vou ter, a priori, 4 tipos de equações básicas. Uma equação para ela com esse comportamento para baixo, uma para ela com comportamento para cima, uma para ela com comportamento para a direita e outra com comportamento de abertura para a esquerda. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado e entendido, que é o principal. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!